Muito boa tarde, sexta-feira, começando o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores acontecendo também, tem informação forte de Grêmio, o programa está recheado. Mostra a nossa bancada aqui, consegue dar um panorama geral aqui, o nosso time está escalado. Amo vocês. Time completo. E o Ribeiro no celular ali, ó. Ali. O Ribeiro nem olhou pra câmera ali, ó. Apresentar a bancada. Ribeiro no celular ali. Estou resolvendo problemas. Beleza. Enquanto isso, vai participando, mandando a sua mensagem. O Ribeiro vai olhar ali também. @donosdabola_rs no nosso Twitter, na fanpage do Facebook. Ou se preferir, mande um e-mail, donosdabola_rs@band.com.br. Na Central Band do Esporte, João Batista Filho. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Você já vai trazer a informação sobre o Cristiano Rodrigues, só que tem mais notícias. Não vou dizer ruim, mas uma notícia interessante que aconteceu agora há pouco no treinamento do Grêmio. O técnico Luiz Felipe Scolari estava muito indignado com alguns dos seus jogadores e não poupou, por exemplo, o Rafael Galhardo, que em certo momento ele fugiu da bola, era para cabecear, não cabeceou. O Filipão parou o treino, pagou geral e disse o seguinte para o cidadão: olha, tu pode cabecear, tu pode ir na bola, não tem problema nenhum. Mas pode sujar o uniforme, depois tu toma banho e fica tudo tranquilo. Estava indignado o Filipão com o Rafael Galhardo, que não estava muito animado na atividade de hoje, Chico. Pois é, o Filipão não costuma tolerar esse tipo de coisa. Agora a informação principal do final da manhã envolve o Grêmio, que é a saída em definitivo de Christian Ceboja Rodrigues do Grêmio. O Grêmio vai rescindir o contrato com esse jogador, num acordo aí, já que ele não atuou no Grêmio praticamente, né? E o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa, se manifestou hoje pela manhã sobre o caso. Já no sábado, quando foi confirmada a segunda lesão muscular dele, nós tivemos uma longa conversa no hotel. Depois eu conversei com a comissão técnica. Ele é um jogador que nós fizemos uma situação bastante específica. A ideia é que ele pudesse ficar até junho conosco, para que nesse período ele pudesse agregar qualidade de equipe, para que ele pudesse praticar o maior número de jogos possíveis, a fim de que nós estabelecêssemos uma relação que pudesse até eventualmente fazer com que nós tivéssemos uma possibilidade de permanecer com ele. As lesões, o episódio do julgamento dele fez com que ele praticamente não jogasse no Grêmio. E como ele tem hoje um custo para o Grêmio fora da curva que nós temos de diretriz orçamentária, ele tomou a iniciativa de conversar conosco e dizer que ele não achava correto, na medida em que ele vai ficar no mínimo 2 semanas se recuperando uma lesão e logo em seguida, né, ele vai para a seleção uruguaia. Há uma informação de que ele possa ser convocado, é uma tendência. Nós estamos então discutindo a possibilidade de rescisão contratual dele, que nesse contexto em que evidentemente frustrou a todos nós, é o melhor, tendo em vista, como eu disse, o custo dessa operação, e a partir daí, havendo a rescisão, o Grêmio deixaria de desembolsar valores nesse período de quase 2 meses, e foi uma posição que, na minha avaliação, foi muito correta de parte do atleta e que, insisto, dentro daquilo que passou a ser uma grande frustração para todos nós, é o melhor. Bom, o executivo de futebol do Grêmio, Rui Costa, se manifestou e confirmou aquilo que nós já imaginávamos. Mas que coisa, né, gente? Assim, ó, é grave o que está acontecendo. É grave. Não que lesões não possam acontecer. Elas acontecem e, às vezes, alheia à vontade ou qualquer situação que possa promover a lesão. Acontece. Só que existem informações de que esse jogador já estava sendo repassado pelo Atlético de Madrid, informações que a gente está sabendo agora, que já estava sendo repassado pelo Atlético de Madrid por conta de sucessivas lesões, de que teria, pelo menos uma dessas lesões seria crônica. O Grêmio não buscou informações sobre isso? O jogador se lesionar aqui é uma coisa, a outra é tu trazer por um período de 3 meses de contrato, por um valor alto, um jogador que tem um histórico recente de lesões frequentes. Se isso realmente aconteceu, o Grêmio é culpado, o Rui Costa é culpado e é um erro gravíssimo. E outra coisa, sabe o que às vezes se atribui à imprensa? Mas vocês não sabiam, uma que esse rapaz está jogando na Europa, está jogando no Parma, né? E nós não temos a responsabilidade, eu não sou italiano para ter todas as informações da Itália. O erro foi do Grêmio, porque era um jogador caro, onde o Grêmio apostou todas as fichas para ser campeão gaúcho. E ele não conseguiu jogar. Mas tem mais coisas. E aí eu quero olhar o lado do jogador, Baldasso. Eu acho que o jogador suspeita que os médicos trataram mal a sua lesão.
E ele está abrindo mão desse mês de salário. A iniciativa é dele, para ter né? outro tipo de tratamento. É bom a gente deixar isso claro, É né? comum acordo, viu, Chico? É comum acordo. Porque, na verdade, se o Grêmio decidisse Pelo rescindir... que disse o Grêmio. Pelo que disse o Grêmio. A informação que eu tinha é que quando começou essa conversa... O Grêmio propôs. O Grêmio pagaria os 2 meses restantes, tá? Essa é uma informação que já na terça-feira eu havia recebido e até postei no Twitter, encaminhei para a nossa reportagem, que o Grêmio ali já tinha dado um passo importante para o desfecho dessa situação. Na terça-feira, ele poderia já rescindir o contrato. Houve uma demora, faltou um ajuste, um e outro, e ele sai. O Grêmio, de certa forma, está decepcionado com o jogador. E vão me xingar com o que eu vou dizer, já estão me xingando no Twitter, não tem problema nenhum. Foi a mesma fonte que me passou que ele teria o contrato rescindido. Esse jogo, eu tenho que confiar na fonte. Esse jogador, ele não se comprometeu como o Grêmio esperava que ele fosse se comprometer. E isso causou uma certa decepção do Grêmio também. Agora, ver quantas coisas, né? Pode ter sido um mau tratamento, pode ser, ter sido um mau estudo antes dele vir para cá e uma mau postura do jogador. Tem 3 vertentes. O mau tratamento eu não sei. O mau diagnóstico já foi claro. Analisaram ele como uma lesão grau 1 e era grau 2 e trataram errado. Isso nós já sabemos. Imagino eu que se o Grêmio decide por conta própria, unilateralmente rescindir o contrato e se não há o acordo, há um risco muito grande de uma ação judicial na medida em que ele está lesionado, na medida em que ele está machucado. Por isso que tu precisa do acordo com o cara. Mas esse negócio de que o jogador foi lá, bateu, hoje até fiz uma brincadeira no apito final, o jogador foi lá, o Grêmio estava parado, sem fazer nada, todos sentados no escritório, né, no espaço do Grêmio, esperando. Aí ouviu-se 3 batidinhas na porta. Abriu-se a porta, pode entrar. Olá, que tal? Tudo bem? Eu quero sair do Grêmio. Esse cenário eu não acredito. Eu quero sair do Grêmio. Não, para um pouquinho, velho. O Grêmio tinha já essa possibilidade encaminhada internamente no Grêmio e faltava realmente se colocar isso para o jogador. Se houve uma conversa, se chegou à conclusão que o jogador não se recuperaria a tempo de jogar mais no Grêmio, tá? E inclusive o seguinte, tá? A leitura que o Grêmio faz baseado em conversas entre um e outro, o comportamento do jogador, o jogador estaria buscando o Grêmio para tentar lá na frente um contrato maior. Por isso que ele veio de momento. O Grêmio seria uma barriga de aluguel para a vida desse jogador. Agora o diabo de tudo isso. E aí fecha com o fato do jogador não ter esse O pior de tudo isso, Baldasso, é o seguinte, ó. Esse cara entrou e encantou contra o Cruzeiro, deu um novo alento de ser um jogador diferenciado. Não, gente, nós não estamos diante de um mico do Grêmio, estamos diante de um King Kong do Grêmio. O Grêmio faz um papelão, uma pataquada por conta de não ter averiguado essas 2 situações. Primeiro, que ele era um jogador que não se comprometeria com o clube. Segundo, que é um jogador que tinha um histórico forte de lesões importantes. Para aí, Baldasso, eu não colocaria tanto assim. Primeiro que o fato dele não se comprometer, o Inter sofreu com o Escoco aqui também. Claro, não tem como saber. As lesões eu concordo. As lesões eu concordo. Como é que se resolve isso? Assim como se resolveu hoje. Fazer o quê? Exato, é melhor do que tu ficar com o cara aqui sem jogar, né? O futebol de hoje está comendo muito na mão de empresário e procurador. Os dirigentes estão preguiçosos, tá? E até acho que algumas ações são boas. Como é que é esse negócio que o Inter tem lá, que é um sistema de informações. De análise e informação. Eu acho que seria o ideal. Vai falar do olho do olho. Não é, mas falta entrevistar a pessoa. Não, mas tu tem que entrevistar o jogador. Não, eles fizeram isso. Ele fez isso. Então ele fez mal. Ele fez mal. Tu tá partindo de uma premissa. Peraí um pouquinho. Como é que tu não sente da pessoa comprometimento? Tu estuda a pessoa, por isso que se fala em entrevista, qualquer empresa fala. Mas aí tu deixa de contratar um grande jogador porque na entrevista ele não pareceu comprometido. Grande jogador é muito subjetivo. Já acontece. Muito subjetivo. Isso nós não vamos discutir agora. Vai contratar um jogador. Aí vai ficar fácil, né? Aí fica fácil. Aí o Grêmio errou. Não estou dizendo isso. Quando contrataram, a gente elogiou. A gente elogiou aqui. Deixa eu terminar. Nós não temos a informação. Né? Agora o Chico tem razão num aspecto. Fica difícil. Viu, Daniel? Quando o Inter contratou o Tita, ninguém duvida do potencial do Tita. Ele não jogou no Internacional. Jogou pouquíssimo no Internacional. E precisa entrevistar o Tita. O Cebojo jogou Copa do Mundo. E até para a realidade do Grêmio, né? Eu até admito que esses erros aconteçam de avaliação sobre a capacidade de envolvimento. Mas é erro.
É erro. É erro, claro. Ribeiro, Nós já contratamos, eu e tu, estagiários para Bandeirantes que nós achávamos que iriam se comprometer e não se comprometeram. Erramos? Baldasso. Erramos? Então, mas é erro. Então é isso mas aí. é erro, Chico. Fala, Daniel. Baldasso, tu criticou a postura do Christian Rodrigues em ter ido no rodeio, né? Critiquei. Tá, não caiu bem no Grêmio essa postura. Pois é. Agora admitem que não caiu bem. Na época eu era o louco, Colorado querendo instaurar a crise. Não, mas já tinha. Internamente já tinha esse diagnóstico. Não caiu bem. Tá, agora tem o seguinte. Não caiu assim, bem. Deixa só eu concluir. Deixa o Daniel terminar, pelo amor de Deus. Sabe que ontem eu fiquei na tela da Band, eu já sou um telespectador do Brasil Urgente. E eu ontem mais do que nunca, porque o nosso Ribeiro apresentou brilhantemente. Obrigado. E aí eu fiquei feliz o Ribeiro falou a tarde inteira, amanhã ele vem desacelerado. Não adiantou. Não deu certo. Deram um plus e não adiantou. O Ribeiro queria que o Grêmio chamasse o Christian Rodrigues. Christian Rodrigues, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, tu quer jogar no Grêmio? Sim, como é que eu quero. É uma cantiflagem aqui. Tu quer jogar no Grêmio, Christian Rodrigues? Sim, eu quero. Não. O Grêmio não tem que fazer entrevista com o Christian Rodrigues, coisa nenhuma. Não, mas a gente precisa saber se tu quer mesmo, entendeu? Mostra aí, claro, dá um carrinho no escritório aqui, no gabinete. De repente tu pode criticar se o jogador veio de fato com um problema que é crônico e o Grêmio não detectou. Essa é a crítica. Agora, vem cá, o Grêmio tem a possibilidade de trazer um jogador desse naipe, contrato. Agora, Daniel, eu não vou criticar. Me explica uma coisa. Que rescisão de contrato é essa que o Grêmio tem que pagar tudo o que pagaria até o final do contrato? Então não é rescisão. Não é rescisão. Paga tudo e vai embora antes. Quando começou, eu vou repetir, a informação que eu tenho aqui... que o Grêmio vai economizar. Vai economizar o quê? Ele disse se vai pagar tudo, não vai economizar um mês. Já rodou a matéria? Não, ele não pagaria o último mês. Bom. O mês que ele está agora, ele receberia. Economizaria 300 pau. Com a economia. Ele não trabalha, ele não paga. Não, mas não é. Mas o cara está lesionado, até mas não vai gastar, né? Ele não jogaria. Ele pagaria igual. Os 300 estão no meu bolso. Contrato, né, Ribeiro? Tem que pagar. Não, são duas coisas, tá? O Grêmio quis rescindir o contrato. Eu não te dou 300, eu não estou economizando. O Christian Rodrigues também quis rescindir o contrato. Perfeito. Não é? Claro. Aí tu acha que porque ele foi bonzinho? Não, ele queria ir embora para se tratar com o pai, pronto. É isso aí. Mas tu está discutindo com as pessoas erradas. Essa discussão foi da rádio com o Zé. É verdade. Mas eu acho que também, gente, tem o lado do jogador, de que está num ambiente que ele não está conseguindo jogar, está sendo cobrado, está indo nas ruas a questão do rodeio, que o Baldasso criticou aqui, que o Grêmio não aceitou bem. As pessoas estavam chegando, cara, e aí, tu vai jogar quando e tal? Ele viu que o clima não estava legal aqui e não viu perspectiva de jogar, foi embora, né? Fiscal de festas populares. Eu sou fiscal de festa. Fiscal de festas populares. Diz que ele não vai a festas, imagina se fosse. Não, o detalhe é o seguinte, é que um bando de fofoqueiro. Isso aí gerou, esse jogador foi cobrado. Esse jogador foi cobrado. Ele estava sendo cobrado nas ruas. Tem razão, o clima para ele não se encaixou no Grêmio, ele não se sentiu à vontade. E tem outro detalhe, gente, que aí é mais simbólico. O Grêmio está vivendo uma crise financeira histórica, em que os jogadores estão recebendo um teto salarial, em que o grupo está focado. O presidente Romildo Bolsonaro Júnior conversou conosco e disse, olha, esse grupo que está aqui são de jogadores realmente empenhados com a causa. Aí chega um cara com status diferente, ganhando mais que os outros. Ele é segregado, não tem como. Mas se ele faz o time ganhar... Mas aí não consegue, né? Mas não consegue. E aí o que acontece? O problema do freio de ouro que ele foi, que não é nem freio de ouro, é só na Expo Inter. É uma eliminatória do freio de ouro. O que ele foi é que ele está lesionado, ele tem uma cobrança e uma vontade da torcida de vê-lo atuar logo. Num dia do jogo do Grêmio contra o Juventude, ele estava num evento. Não pode! Esse é jogador que não está comprometido. Esse cara ou estaria em Caxias para ver o Grêmio, ou em casa, no sofá, para ver o Grêmio na TV. Se o cara está num evento, no dia do jogo que ele não pode jogar lesionado, é que nem o